Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que nesse fim de ano a gente está com uma versão mais reduzida do nosso podcast sem o fechamento dos mercados. Vamos continuar trazendo todas as notícias essenciais, mas de uma forma mais leve e rápida, sem atrapalhar seu descanso, mas sem te deixar na mão. Nossa versão tradicional volta na próxima segunda, dia 5 de janeiro. Isso aí, Andrezinho. Agora sem mais delongas, hoje é terça, 30 de dezembro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Rolex deve faturar $500 milhões com relógios usados. Em mundo, Estados Unidos oferecem garantia de segurança por 15 anos à Ucrânia. Já no Brasil, o Bolsonaro faz procedimento para conter crises de soluço. Isso aí, muita coisa importante pra gente conversar hoje. Então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, tempo é dinheiro, literalmente. A Rolex deve faturar mais de $500 milhões em 2025 só com seu programa de relógios seminovos. O projeto foi lançado há quase 3 anos para proteger a imagem da marca e preservar o valor dos produtos. Isso em resposta ao mercado bilionário de falsificações e às revendas especulativas. Inclusive hoje, em alguns casos, relógios usados chegam até a valer mais do que os novos, por conta da escassez e das longas filas de espera no mercado primário. E trocando de assunto, agora saiu um raio-x do mercado de apostas online no Brasil com vários dados interessantes. O país já está no top 5 mundial com 27,5 milhões de apostadores e um faturamento de $4,1 bilhões, o que dá ali cerca de 22 bilhões de reais. O setor regulado reúne 79 empresas, arrecadou quase 8 bilhões de reais em impostos até outubro e gerou 10 mil empregos diretos. E ainda tem outro ponto aqui que chama atenção: cerca de 40% das plataformas ainda são ilegais, e reduzir isso em apenas 5 pontos percentuais poderia render até 1,1 bilhão de reais extras por ano aos cofres públicos. No lado negativo, estudos estimam que as bets gerem 38,8 bilhões de reais em perdas econômicas anuais, somando aqui problemas na saúde mental e queda de produtividade. E para fechar esse bloco de empresas, houve uma mudança no jeito de se informar. O TikTok virou a principal fonte de notícias para jovens de até 29 anos nos Estados Unidos. Segundo o Pew Research, 43% dos jovens se informaram regularmente pelo app em 2025, à frente do YouTube e do Facebook com 41% cada e do Instagram com 40%. No total, 76% consomem notícias pelas redes sociais. E indo além, metade dos entrevistados diz confiar nas notícias das redes sociais no mesmo nível da mídia tradicional, muitas delas vindas de criadores e influenciadores independentes. Mas com esse giro pelas empresas fechado, bora agora para o nosso noticiário internacional. Agora no bloco internacional, um dia depois de se encontrar com Trump, o presidente da Ucrânia, Zelensky, disse ontem que recebeu do presidente americano uma proposta de garantia de segurança por 15 anos, isso abaixo da expectativa de Kiev, que havia proposto 50 anos. Na prática, essa garantia colocaria a Ucrânia sob proteção contra novos ataques, nos mesmos moldes dos países da OTAN. Mesmo assim, os impasses territoriais continuam sendo o principal obstáculo de um acordo. Agora, ainda nos Estados Unidos e ainda sobre guerras, Trump e Netanyahu se reuniram para discutir a nova fase do cessar-fogo em Gaza, que prevê a criação de um governo provisório. E mudando para outra região, o clima está tenso na Ásia. Ontem, a China realizou novos exercícios militares ao redor de Taiwan, território que Pequim considera parte do próprio país. Essas manobras foram classificadas como um alerta severo contra forças separatistas da ilha, e ao todo foram detectados 14 navios e 89 aeronaves e drones. Segundo Taiwan, os exercícios afetaram mais de 100 mil passageiros em voos internacionais desviados. E ainda falando da China, o país anunciou a redução de tarifas de importação para 925 produtos a partir de 2026. E fechando o nosso giro internacional, os Estados Unidos prometeram ontem $2 bilhões em ajuda humanitária à ONU. O anúncio acontece ao mesmo tempo em que o governo Trump segue cortando assistências externas e pressionando agências a se adaptar
adaptarem, encolherem ou morrerem. Esse valor é só uma fração do apoio tradicional dos Estados Unidos, que já chegou a 17 bilhões de dólares por ano. Do outro lado, críticos alertam que esses cortes aumentam os riscos de fome, deslocamento forçado e doenças. Mas com esse panorama do cenário lá fora, a gente vira a chave agora e seguimos direto para o noticiário do Brasil. No noticiário do Brasil, ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por mais um procedimento médico para tentar conter as crises de soluço. Depois de uma intervenção no nervo frênico direito, os médicos fizeram também o bloqueio do lado esquerdo. Esse tipo de bloqueio é indicado quando medicamentos não funcionam para soluços persistentes, e ele basicamente reduz temporariamente os impulsos do diafragma. Bolsonaro tinha voltado a ter essa crise de soluço no domingo, dia 28, acompanhada de elevação da pressão arterial. No fim das contas, a cirurgia de ontem transcorreu bem. Agora, trocando o assunto da nossa seção Brasil, segundo o jornal O Globo, o ministro Alexandre de Moraes participou de ao menos um jantar em Brasília na casa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O encontro ocorreu quando já estava em vigor o contrato do banco com o escritório de advocacia da esposa de Moraes, Viviane Barsi, estimado em 129 milhões de reais. Entre os outros visitantes citados estão Ciro Nogueira e Hugo Mota. A mansão, avaliada em 36 milhões de reais, voltou ao noticiário após a Receita Federal ligar Vorcaro à empresa que é dona formal do imóvel. E para fechar o bloco nacional, tivemos uma pesquisa sobre preferência partidária. Segundo o Datafolha, o PT segue como partido preferido dos brasileiros, com 24% das menções, uma liderança que mantém desde os anos 90. O PL aparece em segundo com 12%, marcando o maior índice desde 1989. Já 46% dos brasileiros dizem não ter preferência partidária, um patamar que nunca ficou abaixo de 40% em toda a série histórica. E aqui, como dado extra, o MDB surge em terceiro, com 2% das menções, bem distante do início dos anos 90, quando a sigla era PMDB e chegou a liderar com 19%. Pois é, Branco, o cenário político, institucional e de opinião pública em foco por aqui hoje. Mas finalizada essa sessão, encerramos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail, e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link e descrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não, já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa terça, pessoal, a gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!